E aí pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco polêmico. Eu vou admitir que eu não sou vegano, não sou vegetariano, nada parecido, não sou muito fã também do movimento vegano no geral, porém a intenção nesse canal é apresentar evidência científica de forma imparcial. Então qualquer lado que você tiver, eu vou dar crédito onde for merecido, porém, para os dois lados tem a parte negativa. O argumento está dividido em 3 partes, 2 partes nesse vídeo e a última num vídeo separado. Isso porque tem muita informação, a gente poderia demorar horas falando sobre isso, porém, a gente não tem tempo para isso. Então eu deixo o convite, se alguém quiser debater isso aqui num formato mais longo, ou se conhecer alguém que queira, é só me avisar, eu não tenho nenhum problema em fazer isso, porém que seja alguém preparado para a gente poder transformar isso em uma discussão produtiva. E antes de começar, como sempre, se aprender uma coisa com esse vídeo, dá um like nele, isso ajuda muito com o algoritmo do YouTube. Também, se quiser ver mais vídeos sobre ciência de treino e nutrição, se inscreve no canal. Dito isso, vamos começar. A primeira parte do argumento vai ser bem curta, é a ética da comida e de comer animais no geral. Eu sou muito fã de política e debate, porém eu sei que tem alguns assuntos onde a minha posição não é tão forte como eu gostaria que fosse. O argumento a favor do veganismo do lado moral é bem sólido. É difícil ler alguém como Peter Singer, por exemplo, que é um ótimo autor, e tentar argumentar contra o argumento dele. Se tu não é vegano, não te preocupa, eu não tô querendo convencer ninguém aqui, essa não é a intenção desse canal, porém, eu deixo a recomendação aqui de 2 livros que são ótimos, que seria Ethics of What We Eat e Animal Liberation. Os dois são trabalhos muito interessantes que não só apelam ao lado emocional, mostrando foto de animal morto, coisa assim, mas eles têm um argumento lógico e racional muito bom. E a gente não precisa concordar 100% com o autor para ver que tem bastante verdade no que ele diz. Dito isso, eu consigo me imaginar em algum momento mais adiante reconsiderando minha posição e virando vegano, porém, por agora tem vários motivos para mim não fazer isso, principalmente um que nos leva à segunda parte do argumento, que é desempenho e composição corporal. Agora que eu já dei um pouco de crédito pro veganismo, tá na hora de tirar um pouco também. Por 2 motivos principalmente, a falta de proteína e a qualidade da proteína vegetal. Antes de seguir, eu quero deixar uma coisa bem clara. O requerimento de proteína por dia do corpo só para se manter saudável é bem baixo. A gente só precisa de 50 a 70 gramas de proteína por dia para se manter bem. Principalmente se a gente não estiver treinando. E eu vou discutir isso especificamente no próximo vídeo. Se for uma pessoa normal, que só quer ser saudável, será que o veganismo ajuda mesmo a gente a ser saudável? Se não quiser perder isso aí, se inscreva no canal, clique no sininho de notificação, porque semana que vem eu vou responder essa pergunta. Mas nessa parte da discussão, isso não é o que a gente está falando. Não tem possibilidade nenhuma que a gente vai ganhar força e músculo progressivamente com 70 gramas de proteína por dia. O que a gente está discutindo aqui é proteína suficiente para optimizar a performance e a nossa aparência. Isso dentro do contexto de uma rotina de treino. E aparência, nesse caso, a gente está usando basicamente composição corporal, que é ter mais músculo e menos gordura. Então vamos começar. No assunto de quanta proteína a gente precisa, tem 2 meta-análises muito boas. Uma de 2017 e uma de 2018. A primeira sugere que 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal seria otimizado. Porém, os estudos que foram incluídos nisso foi praticamente só com gente que não treinava. Já o segundo sugeriu que existem benefícios até 2,4 gramas de proteína por quilo de peso. Porém, essa sugerência foi feita para atletas de elite. Então a conclusão que a gente pode tirar disso aqui é que para otimizar o resultado, a gente precisa de entre 1,6 e 2,4 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Isso vai depender da experiência de treino que a gente tem, com atletas mais experientes precisando de mais proteína e os iniciantes precisando de menos. Isso vai dizer que alguém de 75 quilos, por exemplo, para otimizar o resultado precisa de um mínimo de proteína de entre 120 e 180 gramas por dia. Agora é bom deixar claro que isso aí é somente o que a gente precisa, mas ainda tem mais benefícios se a gente for mais alto que isso. Se você estiver tentando perder peso, por exemplo, é demonstrado que a proteína aumenta a saciedade, ou seja, mais proteína vai nos encher mais e fazer a gente comer menos. Também a proteína tem um efeito térmico maior, ou seja, o nosso corpo gasta 2 vezes mais calorias para digerir a proteína comparado com carboidrato e gorduras. E se você estiver tentando ganhar peso, tem evidência que sugere que se a gente comer demais com proteína, até 800 calorias por dia, provavelmente a maior parte dessa energia vai ser gasta no efeito térmico da comida que eu mencionei e também com o aumento de NEAT, que é Non-Exercise Activity Thermogenesis, o que seria basicamente a energia que a gente gasta todo dia se mexendo no geral que não seja exercício. Isso acontece em vez do ganho de gordura, que é o que geralmente acontece quando a gente come demais carboidrato e gordura. Isso está em linha com o estudo de 2015 do laboratório José Antônio, que diz que é muito pouco provável ocorrer um ganho de gordura quando comendo proteína demais. Também quero esclarecer que tem uma ideia bem comum que alta proteína geralmente é ruim para os rins. E isso não é verdade.
Uma dieta alta em proteína pode afetar a função dos rins em pacientes com doenças renais. Porém, isso não é verdade para pessoas que não têm esses problemas. Com uma meta-análise de 2018, usando 28 estudos diferentes, mostrando que uma dieta alta em proteína não tem nenhuma influência adversa na função dos rins de adultos saudáveis. Dito isso, voltando ao argumento vegano, tenho certeza que já ouviu isso antes, a gente também consegue proteína com vegetais. E a verdade é que isso não é uma opinião, se você acredita nisso, você está errado. Não tem nenhuma possibilidade de a gente conseguir 180 gramas de proteína por dia com uma dieta vegana sem suplementação. Então deixa eu colocar as coisas em perspectiva para vocês poderem entender o que eu estou falando. Um peito de frango normal tem basicamente 53 gramas de proteína. As pessoas falam que, por exemplo, ervilha tem bastante proteína. Então vamos ver. 100 gramas de ervilhas tem um total de 5 gramas de proteína. Isso significa que para conseguir 50 gramas de proteína de ervilhas, a gente vai precisar comer 1 quilo inteiro de ervilha. Isso é basicamente um pacote de ervilha que não vai caber num prato, por exemplo, comparado com um peito de frango normal. Já variações de feijão, por exemplo, é uma das melhores opções de fonte de proteína vegetal. Em 170 gramas a gente tem 15 gramas de proteína. Isso significa que a gente precisa de meio quilo de feijão para chegar na mesma proteína do frango. Agora, quando começa a ficar interessante, quando a gente olha para o resto da informação nutricional. Então, peito de frango com 50 gramas de proteína tem 0 gramas de carboidrato e 6 gramas de gordura. Isso dá um total de 280 calorias. Comparado com meio quilo de feijão, também tem 50 gramas de proteína, porém só 3 de gordura, mas 150 gramas de carboidrato. Isso dá um total de 815 calorias. Já a ervilha, o quilo de ervilha são 50 gramas de proteína, com 2 gramas de gordura, mas 160 gramas de carboidrato. Isso é um total de 840 calorias. Agora, para colocar isso no contexto de uma dieta vegana, mesmo que a gente comesse só feijão, que como a gente disse, é uma das melhores fontes, em 2.500 calorias a gente teria só 150 gramas de proteína. Mas na verdade o que acontece é que a gente come um pouco de feijão, depois um pouco de arroz que tem menos proteína, depois um pouco de fruta que não tem praticamente nada de proteína, e no final do dia as nossas 2.500 calorias foram na verdade 110, talvez 120 gramas de proteína. E isso simplesmente não é suficiente na maioria dos casos. Mas se você é vegano, não se preocupa, por sorte, hoje em dia tem muita opção de suplemento de proteína vegano. Então se a gente adicionar 3 a 4 porções de proteína com a suplementação, isso vai ajudar muito. Eu só preciso que se esqueça a ideia que a gente pode conseguir proteína suficiente com a dieta vegana sem suplementação. Agora, o último ponto para a qualidade da proteína. Resumindo a história, a proteína é uma molécula que é uma cadeia de aminoácidos. Geralmente a proteína animal é mais completa, ou seja, ela tem mais variedade de aminoácidos. Também a proteína animal geralmente tem mais leucina, que é o aminoácido mais importante quanto à síntese de proteína muscular. Também, proteína vegetal é menos digerível, ou seja, a gente consegue absorver menos aminoácidos da mesma quantidade de proteína. E eu sei que muita gente vai dizer que se a gente escolher as fontes corretas e a variedade correta, a gente consegue todos os aminoácidos, e isso pode ser verdade, porém não é muito prático nem muito realista. Porque primeiro, a gente provavelmente não está comendo proteína suficiente, e segundo, e mais importante, tem um estudo recente de dezembro de 2019, comparando o whey protein normal, que seria basicamente proteína do leite, com 3 diferentes misturas de proteína vegetal de alta qualidade. E o estudo foi muito bem desenhado, com cada pessoa servindo como próprio controle, e eles não só tentaram igualar a proteína, mas igualar a leucina, que como a gente disse é o principal responsável pela síntese de proteína muscular. Porém, para conseguir isso, eles tiveram que usar 30% mais na proteína vegetal do que na whey. E para o resultado do estudo, mesmo com a leucina igualada e 30% mais de proteína, ainda assim a proteína animal teve uma resposta maior no nível de aminoácidos do sangue. E a diferença não foi pequena, o resultado foi quase 40% maior com o whey protein. Já o porquê isso aconteceu ainda está sendo discutido, mas a diferença é muito grande para a gente ignorar. Agora, para resumir isso aqui, eu tô dizendo que a gente não consegue ganhar músculo ou força com uma dieta vegana? Não, eu quero deixar bem claro que não é isso que eu tô dizendo. Existem vários atletas veganos pelo mundo para provar isso. Porém, se a gente estiver numa dieta vegana, a gente provavelmente está se limitando. Isso eu dizer que mesmo que a gente ganhe músculo e força numa dieta vegana, o resultado seria ainda melhor se a gente adicionasse proteína vegetal ou pelo menos suplementasse com proteína. Agora eu sei que nem todo mundo quer ganhar músculo e força, muita gente só quer ser um pouco mais saudável, então o próximo vídeo vai ser justamente sobre isso, uma explicação científica de se realmente a dieta vegana é mais saudável. Então se vocês não quiserem perder isso aí, se inscrevam no canal, clique no sininho ali, isso vai dar uma notificação para vocês quando eu subir o próximo vídeo. E se vocês aprenderam algo com esse vídeo, dá um like por favor, isso ajuda muito. Qualquer pergunta pode deixar aqui embaixo nos comentários. Então mais uma vez, muito obrigado, a gente se vê na próxima. Gente, se isso aqui foi útil, por favor, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações cada vez que eu posto um vídeo. Isso ajuda muito a crescer o canal, principalmente agora no começo, é a única forma que eu possa seguir postando vídeos. Então eu tô muito ativo no Instagram também, fora do YouTube. Se vocês quiserem ver vídeos dos meus treinos todos os dias,
pode seguir lá. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.